O projeto unifica o regime jurídico para tutela cautelar e tutela antecipada. Tudo bem, diga-me eu, os senhores. O 273, parágrafo 7, instituído em 2001, já veio para tentar eliminar esse problema. O 273, parágrafo 7, é o dispositivo que prevê que cada juiz conceder a tutela como tutela antecipada uma providência que ele repute ser tutela cautelar, desde que presente os requisitos para a concessão da medida, sem se exigir qualquer tipo de emenda ou coisa que não vale. No entanto, a verdade é que esse dispositivo ainda não resolveu todos os nossos problemas, porque há juízes e doutrinadores que dizem que essa regra só serve quando o pedido é feito indevidamente como antecipado, quando na verdade era cautelar, mas não na hipótese oposta, que me parece um despropósito, a exigibilidade tem que ser não dupla. Outros dizem que é possível, mas tem que haver uma emenda formal por parte do autor, que em certos casos é impossível por conta do risco de perigo de danos. Portanto, o que era necessário, mesmo o projeto propõe a unificação de regime, tutela cautelar e tutela antecipada, tratadas, ora como duas espécies do mesmo gênero e submetidas às mesmas regras gerais. Então, tanto as medidas de tutela cautelar quanto as medidas de tutela antecipada poderão ser concedidas no bojo do processo de recurso, ou seja, do caráter incidental, e daí são concedidas ali mesmo, nos próprios autos que já tramita, que já é processado, o pedido principal, como modelo de caráter preparatório, algo que hoje não existe para tutela antecipada. Existe medida preparatória de tutela antecipada, ou seja, existe cautelar preparatória, a não ser que apliquemos aquela possibilidade do 273, não há uma tutela antecipada preparatória. O projeto propõe, então, essa possibilidade. Se for feito um pedido como medida preparatória, seja ele de tutela cautelar ou tutela antecipada, isso se faz mediante a instalação de um processo, porque tem que esse processo algum. Já se a medida progeria incidentalmente, seja ela cautelar ou antecipada, isso é feito dentro do processo de recurso. Então desaparece a figura da medida cautelar incidental. Tudo isso é muito positivo. A verdadeira contraposição que passa a existir no sistema de medidas sumárias deixa de ser então entre cautelar e antecipada. E a antecipada deixa de ser chamada de tutela antecipada, pode ser chamada de tutela satisfativa, mas é a boa e velha tutela antecipada. A contraposição mais significativa que passa a existir é outra, entre tutela da urgência versus tutela da evidência. Tutela da urgência abrangendo a medida cautelar e a tutela antecipada. A tutela da evidência para se referir àqueles casos em que a tutela antecipada é concedida sem a exigência de perigo de dano. O nome, na lei, o nome é novo. Na nossa legislação, no entanto, isso já existe, ainda que tenha esse nome. Nós já temos hipóteses de verdadeira tutela da evidência. E são basicamente as hipóteses que são repetidas no projeto de novo código. Então, quando nós falamos de tutela antecipada, findada, no manifesto de caráter proclamatório da conduta do réu, ou um abuso do direito de defesa, nós estamos diante de tutelas antecipadas que não pressupõem perigo de danos irreparáveis, mas sim tomam em conta uma grandíssima plausibilidade da posição jurídica defendida pelo autor. São tutelas da evidência. A tutela antecipada da parte incontroversa do pedido, ou do pedido de controvérsia, também é uma tutela da evidência. Então, o projeto passa a prever essa distinção entre tutela da urgência e tutela da evidência. Mas mesmo aí, o código evita qualquer radical separação de regimes jurídicos, para também aí não surgir nenhum tipo de disputa ou controvérsia, tal como hoje temos entre tutela cautelar e tutela antecipada. O que resta no projeto, e isso vai ter alguma repercussão para algo que eu vou dizer depois, e um pouco problemático é o seguinte: nas idas e vindas da redação do projeto, acabou acontecendo que não se previu uma tutela da evidência preparatória. Então existe tutela da urgência preparatória. A cautelar ou antecipada pode ter caráter preparatório em relação ao pedido principal. Mas não se previu expressamente uma tutela da evidência preparatória. Talvez alguns me respondessem, mas claro, como é que vai existir tutela da evidência preparatória? Como é que podem estar presentes os requisitos para a tutela da evidência se o processo ainda nem existe? Afinal, como é que vai haver um pedido de controvérsia se ainda não há processo em curso? Como é que vai haver abuso do direito de defesa se não há processo em curso? Ok, mas manifesto de caráter protelatório da conduta do réu já pode existir. A doutrina tem reconhecido que a conduta protelatória pode anteceder o próprio processo. De mais a mais, criou-se uma nova hipótese,
de tutela da residência, que acho que surgiu no último momento no substitutivo do Senado, que é uma hipótese de concessão de tutela antecipada nas relações jurídicas de depósito, quando o depósito é comprovável por escrito. Ora, essa hipótese também admitiria uma medida de tutela da evidência preparatória. Não se previu, por enquanto, pelo menos até o momento, no entanto, essa medida em caráter preparatório. Muito bem, a medida que pode ser concedida em caráter preparatório é, então, a tutela da urgência, tutela cautelar ou antecipada. Concedida essa medida em caráter preparatório, se o réu impugnar a medida, e essa ressalva relevante, se houver impugnação por parte do réu, o autor tem 30 dias para formular o pedido principal, ou terá um prazo que vier a lhe dar o juiz. Até que isso é muito parecido com o modelo atual, em que o autor da medida cautelar preparatória tem 30 dias para propor a medida principal, uma vez efetivada a cautelar, a medida cautelar preparatória. Muito bem, mas há algumas diferenças significativas. A primeira, esse ônus para o autor da medida urgente preparatória só se põe na hipótese de haver impugnação dessa medida por parte do réu. Caso contrário, ele não terá esse ônus e as coisas se passarão de outro modo, como veremos em seguida. Primeira diferença. Segunda diferença, o prazo é de 30 dias ou outro que vier a ser assinalado pelo juiz. Atualmente, no modelo da cautelar preparatória, é sempre de 30 dias. E a terceira diferença, muito relevante, o pedido principal é que terá sido apresentado em 30 dias ou no outro prazo assinalado pelo juiz. Não haverá a propositura de uma, não haverá a instauração de um novo processo, como hoje nós temos o processo cautelar preparatório e o processo principal. Esse pedido principal vai ser formulado dentro da relação processual já instaurada, dentro do processo que já existe, nos autos que já existem. É uma nova ação, é claro que é uma nova ação, é um novo pedido de tutela jurisdicional, uma ação comum de conhecimento, por exemplo, que foi antecedida por uma ação de caráter de cognição sumária. Então, é uma nova ação, mas uma nova ação que não gera um novo processo, uma nova ação que é proposta no processo de recurso. Com isso, simplificam-se as coisas, impede a duplicação de autos, de novos atos de licitação e assim por diante. Enfim, tudo isso é bastante positivo para o sistema. No entanto, eu aguardo aqui a mudança do slide. No entanto, temos de cogitar de uma outra hipótese que estabelece uma radical alteração em nosso sistema processual. Refiro-me ao caso, à hipótese, em que o réu da medida urgente preparatória, o réu da medida urgente não impugna esta medida cautelar ou antecipada concedida em caráter preparatório. Depois veremos o que é essa impugnação e o que significa a falta de impugnação. Mas o projeto diz, se não houver impugnação por parte do réu contra essa medida urgente preparatória, a medida urgente concedida estabiliza quanto aos seus efeitos, ou seja, o processo preparatório será extinto e a medida urgente que havia sido concedida vai manter a sua eficácia. É o que nós chamamos de estabilização da tutela urgente. A medida urgente permanece vigorando, mas o processo acaba ali. E essa regra, veja, aplicar-se-á tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada. E aqui eu venho tomando por base o substitutivo do Senado, que é o último documento formal aprovado, com base no qual podemos nos manifestar. Isso aplica-se tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada concedida de caráter preparatório. Então, temos aqui um exemplo. O juiz concede, havia falado antes de suscitação de processo, dá para continuar com a suscitação de processo. O juiz concede em caráter preparatório uma suscitação de processo. Primeiro, como eu tinha dito antes, ele não vai mais ter que ficar meditando se isso é cautelar ou antecipado, porque agora ele pode conceder as duas coisas em caráter preparatório. Então ele concede a suscitação de processo em caráter preparatório. O réu não impugna essa medida urgente de suscitação de processo. Ora, nessa hipótese, extingue-se esse processo preparatório e a suscitação fica vigorando por tempo indeterminado. Não haverá aí a declaração de que a dívida não existe. Não haverá aí nenhuma decisão definindo que o crédito é inexigível. Não haverá aí sequer qualquer outra ordem
para o credor que foi réu da preparatória, o suposto credor, uma ordem para que ele satisfeira algum outro ato de cobrança. No entanto, o protesto permanecerá sustado. Isso pode ser aplicado também a medidas nitidamente antecipatórias. Então, alguém promove uma medida cautelar de preparatória de alimentos e obtém uma ordem de alimentos de caráter preparatório, medida antecipada, satisfativa. Não é incriminada essa medida concedida em caráter preparatório. Ora, extingue-se o processo preparatório e estabiliza essa ordem de alimentos. O réu da medida preparatória permanecerá pagando alimentos para a autor por tempo indeterminado, sem que exista uma declaração de que o réu é pai do autor, ou coisa que vale, nós temos que fosse esse o fundamento da pretensão de alimentos, relação de filiação. Essa então é a estabilização da tutela urgente preparatória. Muito bem. E o que nós temos aí é verdadeiramente o emprego da técnica monitória. Aqui eu não quero gerar confusão, mas em certa medida já a estabeleço que não fui eu que estabeleci isso dentro do projeto. Até aqui eu estava falando de tutela urgente, agora eu falo de tutela monitória, técnica monitória. Por que eu digo que a técnica aqui é monitória? Vamos rapidamente ver como é que funciona o modelo da técnica monitória. Vamos usar como exemplo a ação monitória, que é atualmente o nosso sistema, que está prestes a ser extinta, que o projeto propõe a extinção da ação monitória. Como é que acontece na ação monitória? O autor que recusa ter prova escrita suficiente de uma obrigação de pagamento de quantia ou entrega de coisa móvel, apresenta essa prova ao juiz. Se o juiz reputa essa prova suficiente para um juízo de plausibilidade, o juiz concede um mandado monitório. Veja, não se fala aqui em urgência na ação monitória, não precisa ter pedido de dano. Concede um mandado monitório. E o réu, então, tem a oportunidade de ou cumprir o mandado ou se defender em 15 dias, por exemplo, em vários monitórios. Se ele não adota nenhuma das duas condutas, pode ser automaticamente instituído executivo. Está autorizada a execução, sem que haja, todavia, coisa fundamental material, sem que haja contribuição exauriente, sem que haja uma declaração definitiva de que aquele crédito existe e é procedente. Então, o que o processo monitório faz? Mediante cognição sumária, ele permite a produção rápida de resultados concretos, práticos, físicos, que é a execução. E, por ter apenas cognição sumária, não faz coisa mudar no material, nem decide definitivamente quem tem razão, não declara a existência do direito. Ora, a técnica da estabilização da tutela urgente preparatória tem as mesmas características: cognição sumária, ausência de coisa julgada, falaria disso em seguida, mas não há coisa julgada, e produção de resultados práticos, resultados concretos. O processo fica assustado. A ordem de alimentos ficam sendo pagos, mas não se definiu quem tem razão. Temos aí, então, por um lado, nesse projeto, a extinção da ação especial monitória. Por outro, a monitorização do processo brasileiro, a generalização do emprego da técnica monitória. Toda vez que se utilizar uma medida urgente preparatória, toda vez que essa medida não for impugnada, teremos aí a estabilização dos efeitos. E com isso haverá um outro dado que é fundamental também na ação monitória, que é a inversão da iniciativa da cognição exauriente. Na ação monitória, o autor da ação monitória faz um pedido de tutela, que vai se fundar apenas em cognição sumária, e ele passa o problema da instauração de um processo de cognição exauriente para o réu. O réu, se quiser discutir aquele direito, aquela questão, aquele litígio, com cognição exauriente, ele tem de promover os embargos ao mandado. Ou se ele não fizer isso, ele tem que depois promover uma ação comum de conhecimento. É transferido para ele esse ônus de discutir a questão com cognição exauriente. Isso também acontece na estabilização da tutela urgente preparatória. Por quê? Eu disse, não há coisa julgada. Portanto, permanecem as partes autorizadas a promover uma ação com o pedido principal, a ação de cognição exauriente, a respeito daquela questão cuja medida urgente lá se estabilizou. E quem vai ter o maior interesse em, depois disso, uma vez estabilizada uma medida urgente contra si, quem será? Será o réu dessa medida urgente preparatória. Ele vai ter o maior interesse em promover uma ação de cognição exauriente. Então, também esse elemento está presente, a inversão da iniciativa do contraditório. É claro que esse modelo, que pode trazer algumas vantagens em termos de abreviação de processo, coisa que valha,
também gerará alguns problemas e discussões. Esse é o custo de qualquer mudança, é o custo de qualquer reforma. Toda inovação gera novas discussões. Então, vamos discutir o que, basicamente? Discussões muito parecidas com as que já temos com a ação monitória. E quando o réu, na medida preparatória, foi citado de modo fixo, por edital ou por hora certa, e não impugna a medida, estabilizam-se ou não os efeitos da medida urgente? Parece que não. Aqui, o STJ já tratou da questão no processo de discussão e na ação monitória. O STJ reputa que é necessária a designação de um curador especial que terá o dever funcional de apresentar uma defesa, que, portanto, impedirá a estabilização desses efeitos. E as causas que envolvem direitos indisponíveis, nelas é possível essa estabilização? Na ação monitória, a mesma discussão existe e é interminável. Hoje não se resolveu. Uma das especificações dessa discussão é a discussão sobre o cabimento ou não da ação monitória contra a fazenda pública. Nós podemos transportar essa discussão para esse novo instituto. Estabiliza-se ou não estabiliza-se a tutela urgente preparatória contra a fazenda pública, quando ela não impugna essa medida urgente? A súmula 339 do STJ diz que cabe a ação monitória contra a fazenda pública. Então alguém poderia dizer, que é assim, cabe também essa estabilização da tutela urgente contra a fazenda pública. Só que se nós formos ver os precedentes da súmula 339, eles são muito diferentes entre si. Alguns afirmam que, espero que não seja uma vista que acabou. Não, falta 3 minutos. Obrigado. Alguns dos precedentes dizem, cabe a ação monitória ponto final. Outros dizem, cabe a ação monitória contra a fazenda pública, mas se ela não embargar, vai ser necessária a aprovação de uma sentença, mesmo de ofício pelo juiz, sentença essa que submeterá ao reserva necessário para então cabe, mas não cabe. Cabe formalmente a ação monitória, mas a técnica monitória não vai estar funcionando. Aí, nesse caso, se o entendimento for adotado aqui, a estabilização da urgente não funcionará contra o poder público. Esse é um grande problema de qualquer reforma, de qualquer tentativa de melhoria do processo civil brasileiro. Faz-se, pensa-se em muita coisa boa, mas no momento definitivo de aplicação de tudo, constata-se que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, talvez oitavo, maiores litigantes brasileiros, que são todos poder público, e não se submeterão a essas regras, poderão ver-se livres de se submeter a essas regras. Esse é um problema quase incontornável, não era esperado esse consultório que viesse a dar uma solução para isso. Essa técnica de estabilização, insisto com os senhores, ela gera resultados práticos, rápidos, mas ela não produz a declaração definitiva, nem a constituição ou desconstituição de relações jurídicas. Para isso é indispensável a coisa julgada. Então, se eu promovo uma medida urgente preparatória de suspenção dos efeitos de uma deliberação de uma Assembleia Geral de uma sociedade anônima, eu suspendo os efeitos dessa deliberação, mas eu não consegui validar a deliberação só com isso. Ainda que se estabilizem esses efeitos, porque o réu dessa medida preparatória não é impugnou, nem por isso vai haver uma declaração de nulidade dessa Assembleia, dessa deliberação assembleária. Isso gerará um problema significativo. Como que uma sociedade anônima levará sua vida jurídica e operacional adiante sem definir se essa sua deliberação assembleária é válida ou é inválida. Então, vejam também que a estabilização dos efeitos da medida urgente preparatória não é uma panaceia, não é uma solução para todos os nossos problemas. Pelo contrário, ela pode até gerar alguns novos problemas. Um dado muito importante é o de que ela não produz coisa julgada material. Em algum momento o esquema passará adiante. Não sei se eu acertei mal. Eu acertei mal. Ela não produz coisa julgada material. O projeto é claro quanto a isso. A decisão que consegue a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será passada por decisão que é divulgada, proferida em ação ajuizada por uma das partes. Veja, qualquer das partes pode promover, depois da estabilidade da urgência, uma ação principal. Porque, claro, o próprio autor da urgência pode ter interesse nisso. Ao autor da urgência não interessa apenas receber alimentos, ele quer que fique claro que o réu é o pai dele. O sócio que suspendeu os efeitos da Assembleia Geral na sociedade anônima quer que ela seja invalidada, quer só a suspensão dos efeitos. Então, qualquer das partes pode promover a ação principal, sem que se possa falar de coisa julgada. Claro que o réu normalmente será o maior interessado. Aqui não há que ser julgada, mas há que se considerar
a incidência de prazos decadenciais e prescricionais. No caso de prescrição e decadência, podem vir a operar no caso concreto. Deixo feita essa ressalva. O que devia ser essa impugnação? Qual seria o significado da impugnação, cuja falta gera a estabilização dos efeitos? O projeto fala claramente em duas figuras distintas, contestação e impugnação. Porque o projeto diz que se não houver contestação no processo de medida urgente preparatória, se não houver contestação, haverá a revelia com os seus efeitos. Então, para a falta de contestação, o projeto prevê a incidência da revelia. E para a falta de impugnação da medida urgente, o projeto prevê a estabilização dos efeitos dessa medida urgente. Portanto, há uma clara distinção entre falta de contestação versus falta de impugnação. Uma gerando revelia, tal como conhecemos tradicionalmente, e a outra gerando algo que é mais forte e automático do que a revelia, que é a estabilização dos efeitos da medida urgente com a automática extinção do processo preparatório. Portanto, falta de impugnação não é a mesma coisa que falta de contestação. Mas falta de impugnação seria a falta de recurso contra a medida urgente? Eu também acho que não necessariamente. Se o legislador quisesse falar em falta de recurso, ele teria usado essa expressão recurso. Isso não é impugnação. Impugnação é termo que abrange recurso e algo mais. É mais do que recurso. Recurso é um dos meios de impugnação das decisões judiciais. Portanto, parece que a estabilização da medida urgente preparatória não ocorrerá quando? Quando houver recurso contra ela ou quando houver algum outro tipo de impugnação. Qual? Mandado de segurança contrato social, um próprio pedido de reconsideração no bojo do processo ou no bojo da contestação, e assim por diante. Seja como for, essa questão precisará ser decidida se e quando aprovado esse projeto, a prática e a experiência nos dirá qual é o caminho. Eu encerro dizendo que é muito positiva a unificação dos regimes das medidas urgentes, tem que deixar claro. É muito positivo o fato de não haver coisa julgada material nessa medida que se estabiliza. Me parece que seria violador ao devido processo legal, dar força de coisa julgada material a uma decisão sumária do juiz, apenas porque ela não foi nada. Agora, há alguns inconvenientes práticos, há algumas desvantagens. Há o risco, em primeiro lugar, da proliferação de pedidos de tutela urgente preparatória insinceros, pedidos formulados em desvio de finalidade. O sujeito não tem uma situação de urgência, mas ele tem aquela esperança de que, obtendo uma medida preparatória, o réu não a impugne e ele assim consiga estabilizar os efeitos dessa medida. Vejam, o que ele busca? Tutela de urgência? Não, ele busca tutela monitória, ele quer a técnica monitória. Mas o jeito de conseguir técnica monitória no projeto é mediante uma medida urgente preparatória. Então ele vai e inventa lá uma situação de urgência e tenta pedir medida urgente preparatória. A reação a isso será o risco de um maior rigor do judiciário no exame das medidas preparatórias. Seja porque o juiz estará desconfiado da existência de pedidos abusivos, feitos em casos em que não há risco de urgência, seja porque o juiz será cercado, abarrotado de muito maior número de pedidos de medidas urgentes. Então, há um risco de que algumas situações que de fato sejam carentes de tutela de urgência acabem sendo não tuteladas por conta desse desvio. Por fim, o que há aqui é uma confusão entre a técnica, e quando eu uso a palavra confusão, não é necessariamente num sentido crítico negativo. Confusão porque há a mistura da técnica da urgência, da tutela da urgência, da eliminação de risco de danos, com a técnica monitória, que é a abreviação do caminho quando não há reação por parte do réu. Se é assim, me parece que seria muito útil que tivesse sido prevista uma tutela da evidência preparatória, uma tutela evidente preparatória, e que ela pudesse estabilizar-se, porque esse seria então um processo monitório puro e clássico. Acabaríamos com uma instituição monitória, mas deixaríamos uma técnica monitória pura. Isso até o momento faltou no projeto. Se eu pudesse fazer alguma proposição, eu faria algo nesses termos. Eu agradeço a paciência e a atenção que vocês viram. Eu vi o que eles entendiam por ter ultrapassado. Muito obrigado.